Se ele quisesse mesmo se esconder, ele ficava no Palácio do Planalto, que levaram mais de um ano para achar os móveis todos. Imagina uma pessoa escondidinha lá. Iam levar uns 4 anos do governo Lula. Móveis. 261 móveis, não era pouca coisa. Então, Palácio do Planalto, que ninguém ia dar conta, né, de onde ele está. Agora vamos lá. Gerson, a sua opinião. Bom, o embaixador parece que convidou o Bolsonaro, isso foi confirmado, né? E vai lá, digamos que ele tenha, né, conversado sobre asilo político, aí a gente fica se perguntando, né, como se defender de injustiças se elas vêm exatamente da mais alta corte, né, da Suprema Corte. Exato. Ninguém é criança, né? Ninguém é ingênuo. Todo mundo sabe que naquela operação que foi feita ali na época do Carnaval, foi feita uma mega operação, o passaporte do presidente foi retido e havia indícios, sim, de que poderia se aproveitar até o período ali de festividades e de feriado para finalmente efetuar a prisão que é quase que anunciada diuturnamente pelo mainstream jornalístico, que ela é inexorável, que ela é iminente. Bom, se ele foi à Embaixada da Hungria como uma forma de obter, quem sabe, até o asilo político, ou se refugiar numa embaixada, como já aconteceram vários episódios, inclusive tem episódios envolvendo o próprio Brasil, ali na Embaixada da Bolívia, tem vários incidentes que nós conhecemos ao longo da história. Agora, o fato é que nós temos até hoje, eu salvo outro juiz, eu não sei se tem alguma informação mais atualizada, nós estamos com o Felipe ainda preso, que o único motivo pelo qual ele poderia ainda estar preso é uma narrativa na qual ele teria forjado uma não saída do Brasil como se fosse crime, se ele tivesse viajado com o presidente Bolsonaro para os Estados Unidos, não viajou, permaneceu no Brasil, mas ele está preso até hoje, porque, segundo essa versão, essa narrativa, ele, de qualquer forma, poderia fugir do país ou estaria utilizando algum meio para burlar ali o controle imigratório, o que se mostrou completamente falso, mas ele até hoje está preso. Então veja que há uma série de insinuações e muita gente diz que essa notícia, ela é colocada, porque veja, nós estamos falando de um fato de fevereiro, que vem à tona hoje, numa data que foi talvez consertada, acertada, porque são imagens gravadas, muitos detalhes, né? Parece até uma reportagem assim altamente reveladora de algo surpreendente que... Mas quando a gente vai observar, sim, ele esteve na embaixada, ficou 2 dias, talvez se sentisse de alguma forma ameaçado. E qual é o problema? O problema é que o embaixador da Hungria, inclusive, foi convocado já pelo Ministério das Relações Exteriores para prestar esclarecimentos o que o ex-presidente estava fazendo ali na embaixada. E se ele foi à embaixada porque ele vislumbrou que poderia ser preso, mais uma indicação de que nós vivemos num estado de exceção. Porque qual é a acusação? Ele será preso por quê? Por causa ainda da narrativa do golpe? Será que nós vamos continuar dando sustentação a isso que até o ministro da Defesa, até autoridades do próprio governo constrangidas, e até o próprio ministro Gilmar Mendes, ele estava nas redes sociais, que foi a manifestação inicial dele ali, 10 dias depois do que aconteceu no dia 8, nós já estamos quase há 1 ano e meio desses eventos e eles continuam ainda a reverberar uma versão absurda. Então você veja que nós sabemos qual é a intenção, é dar sustentação a essa ideia, que eles não vão sossegar, pelo menos esses segmentos mais ligados ali ao PT, ao pessoal que está com essa, como o Rodrigo sempre nos lembra, é uma ideia de vingança, revanchista, que estão obcecados com essa ideia da prisão do ex-presidente Bolsonaro. Bom, ele tem se deslocado no país arrastando multidões e tem demonstrado que ele poderia já ter deixado o país não só na Argentina, quando foi para a posse do Milei,
como poderia não ter retornado ao Brasil, como ele foi aconselhado por muita gente, e ele, inclusive, tem a possibilidade de ter o passaporte italiano, que já lhe foi oferecido. E se ele não recorreu a nenhum desses expedientes, é porque ele sabe que a presença dele no Brasil tem um capital político, tem um peso político muito importante, já que nós não estamos falando, para concluir, nós não estamos falando de um problema jurídico, nós não estamos falando de um problema que a Suprema Corte do país está interferindo por vislumbrar algum tipo de ilícito e de crime. Não, não é nada disso. Nós estamos falando de uma questão política. E o presidente Bolsonaro já percebeu que, já que se trata de uma questão política, é dessa forma e por esse caminho, e é nesse campo que a solução vai ser criada, edificada no futuro. E parece que ele está trabalhando nessa direção. Essa matéria do New York Times, a gente chama em jornalismo de matéria de gaveta. Só que no jornalismo sério, a matéria de gaveta, ela fica ali, né, quietinha, de stand-by, para quando você tem ali um espaço. Você está com pouca matéria, você tem que preencher um tempo em televisão, estou falando de televisão, e aí você usa essa matéria de gaveta, ou você fica esperando um gancho factual, que no jornalismo também é importante. Mas essa foi muito estranha. E consta, estava aqui antes do programa tentando passar os olhos na velha imprensa, e outro dia me falaram, você fica falando velha imprensa, você é muito novo, né? E, bom, eu não sou novo, vou fazer 58 anos de idade, estou me referindo aos veículos velhos, e não às pessoas velhas, né? Você pode ser velha imprensa sendo novo, não tem problema nenhum nisso, não tem a ver com a pessoa, e sim com o veículo, né? E olha só o que eu peguei, caso Hungria, nem me lembro onde foi, não esqueci de anotar a fonte, mas é UOL, G1, alguma coisa assim. Caso Hungria é ponta do iceberg de cooperação global da extrema-direita. Quer dizer, consta, Foro de São Paulo pode, extrema esquerda pode, mas o resto não, o resto não pode não. Dá uma preguiça isso. Bom, só para corroborar com o que você disse, que eu também uso velha imprensa com frequência, mestre Augusto Nunes, mestre Guzzo, são todos, mestre Alexandre Garcia, são todos eles ícones do jornalismo sério, que não se curvou, ao contrário dos veículos de comunicação da velha imprensa que hoje fazem esse papelão. O responsável pelo furo de reportagem do New York Times é o Jack Nickas. Ele já me entrevistou, ele é um antibolsonarista empedernido, digamos assim, né? É um esquerdista. Então, alguma coisa tem aí. E a primeira pergunta é essa, Lacombe. Pouca gente está se perguntando isso. E as imagens? Imagens de uma embaixada. Hackearam? Forneceram? Como é que elas foram obtidas? Isso é uma pergunta que deveria atiçar a curiosidade do jornalismo. Como é que chegaram a essas imagens? É uma questão que eu tenho. Bom, parece que o próprio embaixador, e isso já irritou o Itamaraty, confirmou a versão do Bolsonaro. Chamou ele lá para conversar e tudo. Eu estou com o Coronel Gerson. Eu não sou ingênuo. Me parece que o Momento e o Globo está fazendo questão de colocar as datas até a hora, né? 1 hora depois dele convocar a manifestação, ele foi. Parece meio evidente que ele foi fazer um head, né? Como a gente chama. Ele foi se precaver. A primeira pergunta que surge é por que ele saiu? Se ele ainda não tinha ordem de prisão, mas o clima ainda estava o mesmo, tanto que continua até hoje. Então, por que ele saiu? Por que ele perdeu a oportunidade de se asilar, como o Gustavo colocou aqui? É uma pergunta. Vamos para o humor, né? A Flávia Ferronato foi a responsável por essa tirada muito boa. Se ele quisesse mesmo se esconder, ele ficava no Palácio do Planalto, que levaram mais de 1 ano para achar os móveis todos. Imagina uma pessoa escondidinha lá. Iam levar 261 móveis. 261 móveis, não era pouca coisa. Então, Palácio do Planalto, que ninguém ia dar conta, né, de onde ele está. Agora, vamos lá. O grande dilema que surge nos debates de bastidores da direita e tudo, eu acho um debate absolutamente legítimo. Eu fiz a minha live fechada para os apoiadores do Locals mais cedo hoje, falando disso. E eu não vou esconder minha opinião. Eu acho que ele faria mais barulho e teria mais graus de liberdade para denunciar o estado de exceção de fora, que é o que eu faço, o Coronel Gerson e o Paulo Figueiredo e outros, né? Eu acho que isso daria mais autonomia para ele denunciar com o uso correto das palavras aquilo que está acontecendo no Brasil,
em vez dele ficar, de alguma forma, dependente do Valdemar da Costa Neto, do Ciro Nogueira, que marcou reunião com o Alexandre de Moraes na casa dele, e por aí vai. Mas muitas pessoas que pensam, e são pessoas que eu respeito, discordam de mim. Falam, ele faz muito mais barulho político, e a disputa é política, ele está incomodando, porque querem eliminar ele da equação. Ele faz muito mais barulho no Brasil e arrastando multidões e correndo o país. Então, é um dilema que fica, porque eu não tenho a menor dúvida que resistência a ditaduras se faz com gente fora das ditaduras por motivo óbvio, né? Você consegue denunciar sem ser preso, sem ser intimidado, sem receber a Gestapo, a Stasi ou a PF lulista na sua casa no dia seguinte, né? Então, ou ir para o subsolo 101 do George Orwell ou do STF e desmaiar quando recebe nova ordem de prisão, porque numa conversa privada que vazou, sabe-se lá como, você denuncia que foi meio instado a fazer aquela delação, que é a definição própria de tortura que o Gilmar Mendes fez sobre esse instrumento num passado recente. Então, Lacombe, eu não sei qual seria a melhor estratégia do Bolsonaro. Aceitar o destino e seja o que Deus quiser e permanecer no Brasil, sabendo que ele é o alvo definido e falta um crime? Porque como o próprio Ricardo Noblat, aquele que frequenta final de semana com ex-advogado do PT, que vira Supremo, ministro do Supremo, disse, os ministros não o prenderam ainda porque falta clima. Mas falta crime também. Aí tem que ficar produzindo factoide. É o golpe, é o móvel, é a joia, é o cartão de vacina. Vão produzindo factoide. Sobre ele ter ido para a embaixada, né, de novo, está dando ensejo para uma prisão preventiva, segundo a turma da Globo e companhia. Qual é o crime? Eu gostaria de saber. Nós podemos até inferir que foi uma espécie de receio de uma ordem de prisão. Mas é crime? É o Minority Report. Então, ele iria pedir o que ele não pediu, de uma ordem de prisão que não aconteceu, e por isso ele vai ser preso. Quer dizer, nós estamos aqui na esfera da ficção, uma ficção de distopia, né? Os oráculos denunciaram o crime que ele ia cometer e que ele ia ser denunciado pelo crime, por isso ele ia cometer o crime de fuga. Nenhuma coisa nem outra aconteceu e ele vai preso por isso. Quer dizer, nós estamos para tudo. Isso é o surrealismo. Chama o Garcia Marques para escrever o esquete do Brasil de hoje. Não dá, gente. Não precisa parar e escutar um pouquinho o Marco Aurélio Melo, né? Andou dando uma entrevista aí dizendo o que está acontecendo com o Brasil. Para! Isso vai acabar muito mal. Porque, de novo, vocês podem até prender o Bolsonaro, mas o que fazer com os bolsonaristas, como perguntou um colunista da Folha? Né? Talvez colocar num gulag, num campo de reeducação, na masmorra, não sei, mas vocês têm que pensar, porque é muita gente. É muita gente. É o povo. O que vocês vão fazer com metade do povo brasileiro por baixo? Vão sumir com ele como? Então, meus amigos, não dá para ir por esse caminho, não. Falta clima, né? Para prender o Bolsonaro, porque ele representa muita gente. Esse é o ponto. E essa referência ao Minority Report, né, ao possível crime futuro. Bom, Deltan Dallagnol teve mandato cassado como deputado federal por conta de uma possibilidade que havia de ele... pelo amor de Deus, né? De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.